Olá, crianças! Estamos na nossa segunda aula de filosofia, e nós iremos dar continuidade aos nossos estudos. Na nossa primeira aula, nós fizemos revisão do conteúdo do primeiro ano, onde nós falamos sobre os diferentes tipos de gostar. Hoje nós vamos também revisar um pouquinho do conteúdo dos diferentes tipos de gostar, abordar o assunto um pouco mais. E vamos falar também sobre o pensamento, tá certo? Sobre os tipos de pensamentos. Então, aqui nós temos diferentes tipos de gostar. Nós temos um gostar mais complexo, direcionado ao mundo, ao estudar, ao pintar, ao escrever, né? Nós temos vários tipos de gostar representado nessa primeira gravura. E nós temos aqui o gostar diferente, o gostar do mundo animal, né? O mundo dos animais, uma troca aqui de carinho, né? Entre a gatinha, a minha gatinha, a Sabrina, e a professora Cláudia, né? E aqui nós temos um gostar de família, né? Então, são três tipos de gostar. O primeiro aborda é mais amplo, que aborda vários assuntos, e o de animal e de um familiar. Então, são tipos de gostar diferentes. Aqui nós temos uma família. Essa família, que são essas duas crianças, a mãe delas, nós temos o Matheus, a Nayana e a Flavinha, né? Uma família que a gente se conheceu agora há pouco tempo, em contato há pouco tempo com eles, mas que parece que é uma vida, faz tempo que a gente se conhece. Então, são as afinidades, são as conquistas, né? Que fazem parte do nosso dia, do dia a dia. Então, como você pode ver, existe formas diferentes de demonstrar carinho. Vocês viram lá nas imagens anteriores, né? Por alguém, às vezes, por alguém que nem imaginamos que elas existem. No caso deles, que eu conheci em dezembro, né? Eu nem sabia que eles existiam, né? Gostar de alguém é algo muito especial e importante, mas essas coisas nem sempre são flores. Chamar a atenção, ouvir mais do que falar, e até mesmo algumas discussões são sinais de muito, mas muito amor por alguém. Então, a gente demonstra amor não é só beijando, só abraçando, não. A gente demonstra amor também quando a gente chama a atenção, porque se você chamar a atenção por uma coisa que a pessoa que você ama está fazendo errado, é porque você está demonstrando amor por ela. Você quer que ela vá pelo caminho certo, você quer que ela vá com o caminho claro, o caminho de luz, né? O caminho das coisas certas. Então, o chamar a atenção muitas vezes não é entendido, né? É entendido às vezes como você está aborrecida porque está chamando a atenção, né? Mas a gente não pode deixar de chamar a atenção quando a pessoa que nós amamos está fazendo algo de errado. Então, se é para o crescimento dela, se é para o bem dela, a gente tem que chamar a atenção para que ela possa fazer a coisa certa. A mesma coisa acontece com essas crianças aqui, né, que me conquistaram. Aqui o diferente tipo de gostar, esse aqui é o meu filho, que tem 20 anos, né, um meninão eterno, Juninho, só tem tamanho, né, mas é o Juninho, vai ser sempre o meu Juninho. Às vezes quando eu vou apresentar ele, eu digo, pra você é Juninho, pra mim é Juninho, mas pra você é Junão, né, brincando, porque aqui é um diferente tipo de gostar, né, um gostar de família, um gostar da mãe que carregou durante 9 meses no seu ventre, que carregou consigo, que vai carregar para a vida toda, né? Então, existem diferentes tipos de gostar de alguém, de algo ou de alguém. A maneira como gostamos de um familiar é muito diferente de como gostamos de uma comida ou gostamos de sentirmos alguma coisa como brincar e de estudar, né? Então, são sentimentos diferentes, muito diferentes mesmo. Então, existem formas diferentes de gostar, ou de uma comida, ou do brincar, ou de se divertir, ou de um passear, né? E o da família é muito mais diferente mesmo ainda, do gostar.
Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os pensamentos. Aqui nós temos a criança que dá a entender que elas têm vários tipos de pensamentos. Existem os pensamentos assustadores, mas ela não está com muita cara de assustado não, mas um monstrinho desse eu considero que seja assustador. Um pensamento de faz de conta, né, que é o castelo dos príncipes das fadas. Um pensamento de viagem, né, pensamento de viagem. Um pensamento de diversão, né, do brincar. Existem diferentes tipos de pensar também. E o que é um pensamento? Temos tantos pensamentos, uns bons, outros nem tanto, né? Isso vocês vão ver na página 190, certo? Uns bons e outros nem tanto. Mas, com certeza, temos aqueles que mais gostamos, que nós chamamos de pensamentos preferidos, certo? Então, pois eles nos trazem bons sentimentos, boas lembranças, né? Faz com que a gente pense nele e muitas vezes a gente faz até sorrir quando lembra desses pensamentos preferidos. Por quê? Porque são os que nós mais gostamos, né? Então, nós fizemos uma pesquisa aqui em sala de aula, conversando com as crianças na aula anterior, que a gente já deu uma introdução sobre o pensamento, e muitos falaram sobre o pensar. Eu penso muito na minha família, quando está longe, né? Fica pensando, lembrando onde está o papai, será que o papai veio logo para casa? Será que a minha mamãe fez a minha comida preferida? Será, né? Então, existem os pensamentos relacionados à família, existem os pensamentos relacionados às nossas brincadeiras, às nossas viagens. Então, são formas de pensar e que nos tiram muitas vezes de si, né, de certas situações, porque nos levam para o mundo do parar um pouquinho para imaginar situações futuras ou situações que já passamos, né? Pensamentos que fazem parte também da nossa lembrança. Às vezes nós nos pegamos lembrando também, né, desses pensamentos. Então, aqui nós temos duas crianças. Será que essas duas crianças, elas estão com os mesmos pensamentos? Será que elas estão querendo escutar uma a outra? Ou elas estão batendo o pé e querendo entender que só uma tem razão, sem respeitar o momento da outra? Entendeu? Então, aqui são duas crianças que pelo rostinho a gente percebe que elas estão com pensamentos diferentes e que uma não quer aceitar o pensamento da outra. E isso não é legal. Nós temos uma musiquinha aqui que fala sobre o pensamento, tá certo? É uma música do Cidade Negra. Eu queria que vocês escutassem, então que você lesse os estrofes, são 2 estrofes e alguns versinhos, né, que são essas linhazinhas, os versinhos, que vocês tentassem ler, que vocês escutassem, para vocês procurar analisar e ver o que vocês conseguem entender com essa letra, tá certo? Pensamento. Você precisa saber o que se passa aqui dentro. Eu vou falar para vocês. Você vai entender a força de um pensamento para nunca mais esquecer. O pensamento é o fundamento. Eu vou para o alto sem sair do lugar. Eu vou para o Japão com a força do pensar, né? Com a força da imaginação, o mundo imaginário. O pensamento nos faz sair de um lugar para o outro, né? Viver esse mundo imaginário. Então, na página 190 também, no Conversa Vem, fala assim: você pensa pouco ou bastante? Por quê? São alguns questionamentos, algumas perguntas, né? Como são os seus pensamentos? Você sabe por que eles são assim? Tem alguém que pensa igual a você ou parecido com você? Por quê?
Então, os pensamentos, eles podem ser felizes, eles podem ser assustadores, eles podem serem divertidos, eles podem ser preto, pode ser branco, eles podem ser bons e às vezes não tão bons, né? Como eu falei anteriormente, eles são até às vezes assustadores. Nessa questão aqui também, na mão na massa, pedindo para fazer com a turma, no caso que você optou em ficar com a aula remota, vai fazer com um familiar ou com a pessoa que está juntinho de você, na sua aulinha, dando suporte, né? Professora do reforço, aquela tia que está aqui, ó, juntinho, né, com você, lhe ajudando, dando suporte para sua mãe no momento, ou seu familiar não está lhe dando, não está podendo dar. Então, você vai fazer junto com eles, vai fazer um texto, né, que fale sobre o pensamento, o respeito do pensamento, né? A respeito do pensamento. Então, leiam direitinho essa página aqui, para que você, junto com a pessoa que está do seu ladinho, o pessoal da aula remota, possa fazer, tá certo? Então, eu concluo a nossa segunda aula de filosofia. Um beijo, fique com Deus e até a próxima. Vou ficar pensando em vocês, tá bom? Tchau, tchau.